Hebreus 9, 11, só para ilustrar, pôr fogo na discussão aqui. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E assim por diante. Aleluia. Depois disse para Azaf, se nós fosse entrar fundo nessa discussão, lia Hebreus inteiro. Porque Hebreus está repleto de textos desse tipo. E tem um que eu quero citar, não me lembro onde está. Alguém pode me ajudar depois a encontrar. No ápice de sua argumentação, o apóstolo chega ao ponto de dizer, quando estava falando das duas alianças, tem um texto em Hebreus onde ele diz: remove o primeiro, para que seja estabelecido o segundo. Coisa boa falar com gente sabida. 10:9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O tema é apaixonante, mas nós temos que ir adiante para avançar em direção a outras cargas que o Senhor tem me colocado para compartilhar aqui. Especulação pura. Por exemplo, as duas testemunhas são Moisés e Elias. Principalmente na área de escatologia. É onde mais existe especulação. O sujeito se sente uma liberdade, já que Apocalipse é aquele negócio figurado todo mesmo, o sujeito pega aquele negócio e fala qualquer coisa. Pura especulação é o nível mais distanciado da seriedade. Eu dou graças a Deus por ter visto Jorge Mitia fazer aquilo que fez e me dar aquela aula fantástica de hermenêutica. E por ter tantas vezes ouvido o Ivan dizer: nós não aprendemos só com o que a Bíblia diz, aprendemos com o que a Bíblia não diz. Somado a isto, quando eu me atrapalho, que eu não sei o que está escrito, porque às vezes parece obscuro, eu logo faço uma chamada para Porto Alegre, para Moisés Cavaleiro de Moraes, que é meu consultor de grego. Eu não entendo nada de grego, mas o meu pai foi professor de grego por muitos anos. Recentemente, há 2 meses atrás, eu estava muito assustado com algumas coisas de Lucas 21:34, e disse: isso aqui não pode ser, isso aqui não pode estar escrito aqui. Isso aqui não pode. Se der tempo, nós vamos entrar nesse versículo, não sei. Mas eu liguei para meu pai e disse: pai, como é que é esse... Olha aí para mim. Ele foi lá, pegou os negócios dele lá e disse: ó, meu filho, não está escrito nem isso, o que está escrito é isso, isso. Eu digo: ó, pai, graças a Deus. Porque, como diz meu pai, toda a tradução é uma interpretação. Não tem como traduzir uma língua como o grego sem que o sujeito coloque ali sua visão da Bíblia como um todo. Então nós estamos muitas vezes com o risco de nos enganarmos por causa da tradução. Mas para isso o Senhor colocou no nosso meio os amados que se dedicaram a estudar o grego. Falávamos ontem sobre outros temas que queríamos abordar aqui, que tem a ver com a centralidade de Cristo Jesus, e o outro tema era o Evangelho do Reino. Vamos buscar olhar esses dois temas juntos.
em paralelo, porque os dois se casam. A centralidade de Cristo e o Evangelho do Reino. Queria sugerir então para começarmos lendo Gálatas capítulo 1, versículo 6. Esse texto é para fazer tremer. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho um certo tremor. A igreja apóstata da Idade Média nem sonhava que estava tão longe da vontade de Deus. Nem sonhava. O que pode nos garantir que nós também não nos distanciemos? Que garantia nós temos? Porque nós somos herdeiros de uma coisa chamada reforma, nos consideramos em garantia? A história comprova a extrema capacidade da natureza humana de distorcer aquilo que Deus deu. A história humana antes de Moisés, a religião foi inventada lá no princípio por Caim, foi o criador e consumador da religião, fazendo para Deus aquilo que Deus não pediu. Você já observou isso? Caim terminou a vida dele em desgraça. A desgraça dele não começou Caim servindo o diabo. Caim foi servir Deus. E levou ofertas a Deus. Suas ofertas. Saídas de sua inteligência, de sua mente. E fundou aí a religião. Esse Deus deve estar cansado dessa sangueira. Vai matar aqueles bichos berrando. Aquela morte, aquele negócio, aquele sangue todo, aquela sujeirada. Eu não gosto desse negócio. Meu irmão que cuida de ovelha gosta desse negócio. Eu gosto de plantar. Deus deve estar cansado desse negócio. E inventou a sua oferta. E entrou em desgraça, não porque foi servir o diabo, entrou em desgraça porque foi servir a Deus, do seu jeito. Vou levar uma oferta que o Senhor vai bater palmas para mim. Caim não teria entrado em desgraça se seguisse o caminho que Deus tinha apontado, porque certamente se Abel fazia aqueles sacrifícios, aprendeu com seu pai Adão, que aprendeu com o Deus, que foi o primeiro a sacrificar animais lá no Éden, para cobrir Adão e Eva de pele, que estavam se cobrindo de folhas. E se Caim não tivesse essa queda por inventar, não teria terminado do jeito que terminou. Que garantia nós temos? Que estamos agradando a Deus. Estamos tranquilos porque estamos dentro de um movimento? A mim essa tranquilidade não me satisfaz. Lá no princípio, após Jesus ter estado, após Paulo, servo de Deus, com tanta clareza e poder no Espírito Santo, ensinar as igrejas em todos os lugares, olha o que Paulo tem que escrever. Gálatas 1,6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ali, nas barbas de Paulo, já nascia o desvio. E nós temos 2000 anos que nos separam de Paulo. O qual não é outro, senão que há alguns que vos
perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ali, nas barbas de Paulo. O que será de nós? Há 2000 anos de Paulo. Paulo falou aqui do outro evangelho. Como eu gostaria que hoje nós tivéssemos o evangelho e o outro evangelho. Hoje nós temos o evangelho e 200 outros evangelhos. Tem evangelho por aí que não termina mais. Não vamos poder estudar cada um deles. O que temos que fazer? Olhar para o evangelho. Eu gostaria de usar uma ilustração que tenho usado já há alguns anos, na qual eu posso ver esses dois elementos se unindo. O evangelho da moeda. Esse é o nosso tema hoje. O evangelho da moeda. Que, Marcos? Você vai falar de dinheiro? Não vou falar de dinheiro. Gostaria de trazer a imagem de uma moeda que nos ajude a manter claramente no que devemos estar firmes para que nossos passos não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. O evangelho de nosso Senhor, ele é como uma moeda. Ele tem dois lados. Esses dois lados são inseparáveis e se complementam. Quais são os dois lados do evangelho, sem os quais o evangelho não é evangelho? Como é que nós dissemos que são os dois lados de uma moeda? A cara e a coroa. A primeira vez que eu compartilhei sobre isso, com essa ilustração, foi na Argentina. E foi muito fácil para mim, foi mais fácil lá do que aqui. Porque lá, eles não dizem que a moeda tem cara e coroa. Na Argentina, eles dizem que a moeda tem cara e cruz. Essa é a expressão deles lá. Digo, ótimo. Porque isto é o evangelho. O evangelho é, por um lado, um rosto, uma cara. O rosto de Cristo Jesus. E o outro lado, uma cruz. A nossa cruz. Todo evangelho que não é constituído desses dois elementos não é o evangelho. O evangelho, para ser evangelho, necessita apresentar Cristo em sua plenitude. E necessita apresentar as demandas de Cristo com toda a sua clareza. Hoje há muito evangelho sem rosto de Cristo e sem cruz. Um evangelho que tem só o rosto de Cristo já não é um evangelho autêntico. Você imagine uma moeda que tem uma cara perfeita. Você leva ao especialista, infalível. Ele pega aquela moeda e quando ele olha num microscópio, ele vê que foi cunhada com perfeição.
E ele, ao olhar aquela moeda e ver aquele rosto, ele diz para você: essa moeda, sem dúvida, ela é verdadeira. O que você acha? Não está um pouco apressado ele? Você diz para ele assim: tem um probleminha com essa moeda. Ele diz: não estou vendo problema nenhum. Está aqui o rosto perfeito. Está aqui. Se vire do outro lado. E ele vira do outro lado. E do outro lado tem outro rosto. Perfeito. Alguém aceita essa moeda? Uma moeda que tenha rosto e rosto, alguém vai aceitá-la? Ou uma moeda que tenha cruz e cruz, alguém vai aceitá-la? Uma moeda que na nossa linguagem tenha cara e cara. Você não precisa ser especialista para saber que essa moeda é falsa. Às vezes, o rosto pode estar perfeito, mas se for só rosto, o resultado final é falso. De maneira que gostaria de dedicar esse dia para nós olharmos com atenção esses dois lados. O rosto do Evangelho é o rosto de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse: de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse texto tem uma linguagem um pouco rebuscada. Mas o que ele está ensinando é simples demais. O que ele está dizendo aqui é para crianças. Ele está dizendo que esse mesmo Deus que um dia disse: haja luz, e resplandeceu com luz, esse mesmo Deus resplandeceu com essa luz dentro de nossos corações. E quando ele resplandeceu, nós conhecemos a sua glória. E onde nós vimos essa glória? Na face de Cristo Jesus. Amados, nós que aprendemos a pregar a cruz e a renúncia, podemos nos confundir. Porque às vezes quando vemos que os discípulos estão com dificuldade de viver esse negócio, nós procuramos um contraponto no lugar errado. Procuramos um contraponto para eles nas bênçãos de Deus, nas promessas de Deus, na obra do Espírito Santo, na nossa paciência. Todas essas coisas são importantes e devem estar presentes. Mas o contraponto da cruz é o rosto de Cristo, a face de Jesus, a pessoa e a obra de Jesus. Há muitos anos venho insistindo com essas coisas e depois de tantos anos conversando com irmãos tenho ficado impressionado como esse assunto é facilmente mal entendido. Eu vou em retiro de jovens e vejo jovens que estão confusos. Às vezes eu tenho ido em retiro de solteiros onde há muitas vezes uma profunda adoração, uns estão lá chorando e estão se derramando, mas sempre tem um jovenzinho para vir: Marcos, eu não sei o que é comigo. Eu não sei o que está vendo. Eu não consigo ver o que os outros estão vendo. Eu não consigo sentir o que eles estão sentindo. Eu tenho que chamar esse jovenzinho, explicar: irmão, a coisa é mais simples.
a coisa é muito mais fácil. Você tem que olhar para Jesus e dizer, eu estou tentando, mas não consigo. Às vezes eu conversei com líderes e perguntei, o que você está entendendo sobre contemplar a Cristo? Muitos líderes me disseram, contemplar a Cristo é seguir o seu caminho. Digo, como? Vem outro e diz, contemplar a Cristo é tomar a cruz. Eu, como? Contemplar a Cristo é a coisa mais simples, mais objetiva, mais importante de nossas vidas, nossa tarefa pessoal principal e nosso ensino e ministério fundamental na igreja. O olhar para Cristo. E eu disse, como você olha para Cristo? Assim, imaginando como é que é. Aí olha para Apocalipse, está lá aquela figura fantástica que aparece no começo de Apocalipse, e fica aqui, assim, tentando imaginar. Até é bom, pode ser que algumas vezes Deus até use alguma imaginação dessas. Mas contemplar a Cristo é algo muito simples e que a igreja necessita demasiadamente. Contemplar a Cristo, para dizer de forma mais simples possível, é colocar os olhos de nosso homem interior com toda atenção, com toda meditação, naquelas coisas que a palavra do Senhor fala a respeito da pessoa de Jesus. É o tema número 1 das Escrituras. A pessoa de Jesus. Nós começamos a entender um pouco disso há anos atrás e colocamos lá no ensino dos irmãozinhos que estão chegando aquela coisa que a gente chamou de catequese, os 8 pontos sobre Jesus. Mas muitas vezes os irmãos tomam aquilo como uma lição para cumprir. Memorizar aqueles textos. Já memorizou? Aí, já meditou? Já. Eu me recordo que depois de uns 2 ou 3 anos que nós estávamos nessa prática, um irmãozinho um pouquinho mais complicado, chegou e disse, eu estou enjoado desse negócio. É só esse negócio aí. Não sai dessa ladainha. Eu quero comida mais substancial. Ah, tá. Tem uma comida mais substancial que Jesus Cristo. E como é isso? Quando eu fico pensando em um daqueles pontos, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como coisa que se devia se apegar, se aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Eu vou precisar de todos os anos da minha vida para começar a meditar nesse negócio. E ele diz que está enjoado, está cansado. Sabe por quê? Está memorizando versículos, não está olhando para Jesus. A palavra apostólica é muito clara, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus. Corramos a carreira que nos está proposta.
Muitos não conseguem andar 2 metros nessa carreira. Sabe por quê? Porque essa carreira o sujeito tem que correr pregado numa cruz. E sabe o que ele faz? Ele olha para a cruz. Quantos estão atrapalhados porque estão há 5, 10 anos olhando para a cruz? Em nenhum lugar fala para olhar para a cruz. O sujeito começa a olhar para a cruz e já desmaia. O que aguenta essa cruz? E não, meta-lhe cruz, mais cruz. Vai a cruz aí, vai morrer, meu. Você não morreu ainda. Aí o sujeito bota os olhos na cruz, me dá essa cruz. Eu quero essa cruz. Uma vez eu falei na igreja em Salvador, eu disse, sabe o que acontece? Tem gente aqui que já foi crucificada tantas vezes que virou uma peneira. Você já ouviu falar no discípulo peneira? O cara, eu tomei a cruz, renuncio. Aí ele vai lá e trupica de novo. Não entendeu nada, rebelde. Vem cá. Vou te ensinar aqui. Meta-lhe cruz. Aí o prego já tinha sido colocado aqui, agora vem aqui, não tem, daqui a pouco não tem mais onde botar o prego. Virou discípulo peneira. É o evangelho cruz, cruz. Renúncia, renúncia. Esse não é o evangelho. O evangelho é a face de Cristo e a cruz. Ninguém pode tomar essa cruz se não começou olhando para Cristo. Todo aquele que toma essa cruz de fato e de verdade é porque ele olhou para Cristo. E não tem saída. Senhor, eu tenho que andar contigo, Senhor. O que é que eu faço? Tome só a cruz. Tá bom, Senhor, me dá a cruz que for, mas eu preciso de Ti. Eu comecei a te olhar e eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que andar contigo. Tomar a cruz, olhando a Jesus, olhando firmemente o autor e consumador da fé. Alguns tomam Jesus e querem seguir com Jesus olhando para a cruz. Não vai a lugar nenhum. Essas duas coisas se complementam e juntas se tornam o Evangelho. De maneira que esses versículos que damos para os irmãos memorizar, os irmãos precisam entender que é só uma primeira forma de introduzi-los no tema. Cada versículo daqueles se esparrama pelo Velho e pelo Novo Testamento, declarando a glória de Cristo. E ele tem que entrar nisso. E ensinar pela insistência, que os irmãos possam perceber que na nossa vida nós estamos, acima de tudo, olhando para Jesus. E se determinem a fazer a mesma coisa. Jesus. Não se assustem, se assustem com a minha semântica. Eu tenho dito em alguns lugares que Jesus é uma figura mágica. Figura mágica. Vocês já viram? Vamos aqui a 2 Coríntios. Aqui é onde já está aberto. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 18. Que versículo, me permitam, me deem essa liberdade, que versículo louco, benditamente surreal. Esse versículo é surreal. E nós cremos nele. Olha o que diz aqui. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Só o que já disse até aqui já é para parar e dizer, uau! Por que ele fala aqui com o rosto desvendado? Ele está fazendo uma clara comparação com Moisés.
Irmãos, nós não precisamos botar véu na cara. E por que Moisés botava véu na cara? Porque a glória desvanecia. É essa a explicação que Paulo dá. Moisés ia lá, olhava para a presença do Senhor, chegava e o rosto dele começava a brilhar. Alguns leem isso e ficam com inveja de Moisés. Você tem inveja de Moisés? Eu vou dizer aqui, de todo o meu coração, eu não tenho a mínima inveja nem de Moisés, nem de Abraão. Eu tenho pena desses amados. Tenho pena deles. Vamos dar uma navegadinha em Abraão, depois a gente volta para Moisés. Abraão! Você não tem pena de Abraão, não? Eu me lembro que um dia a figura bíblica ficou clara para mim porque eu vi um filme da história de Abraão. Alguns irmãos nos Estados Unidos se dedicaram a fazer produções de filmes fiéis às Escrituras, com artistas bons, artistas de primeira linha. E eu tenho uma coleção desses filmes em casa. A maioria deles são 100% bíblicos. Esse filme é um filme de 3 horas da vida de Abraão. Eu me lembro, eu e minha esposa vendo aquele negócio, meu coração quase pulava. Porque Abraão, Deus fala com ele, Abraão fica, Jeová! E Abraão, daqui a pouco Deus some. 10 anos! Some! Daqui a pouco Abraão está numa tenda lá, ouviu um trovãozinho lá atrás do morro, Abraão sai, Jeová! 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 Cadê você? Vem falar comigo de novo, Jeová! Você não tem pena desse sujeito? Que vida que nós teríamos se fosse assim? O Senhor está ao alcance de um ó de nosso coração. Toda vez que eu digo, estou ficando meio seco, eu olho para o meu coração e o Espírito Santo coloca lá dentro uma oração, que é a minha oração preferida. Ó. Vocês fazem essa oração, não fazem? Eu quando acordo de manhã, eu gosto de... Está aqui, Senhor. Eu não preciso me levantar daqui, não preciso juntar pedra, não preciso fazer um altar, não preciso sacrificar um bicho. Eu não preciso nada. E eu vou ter inveja de Abraão. Coitadinho de Abraão. Diz as Escrituras que eles olhavam o nosso dia e ficavam babando. E Moisés chegava na presença do Senhor, o rosto de Moisés brilhava. Quando ele saía da tenda, o povo, Moisés brilhando. Passava 1 hora, 2, 3, 5, a glória ia murchando. E Moisés tapava a cara, para o povo não ver que a glória desvanecia. E Paulo está dizendo, irmão, nós somos de outra estirpe. Nós não precisamos desse negócio. Não precisamos tapar a cara, porque a glória está o tempo todo. Única coisa necessária, colocar teus olhos em Jesus. Nada mais. Agora vamos seguir o texto. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que loucura! Bendita loucura de Deus! Você imagina um homem que se acha muito feio. Feio, ele tem problema, cheio de complexo. Porque quando ele vai no espelho, o espelho diz cada coisa feia para ele. Só você é todo torto, meu. E o cara... Chega uma hora que ele não quer mais nem olhar no espelho. Ele pede para a mulher fazer a barba para ele não precisar olhar no espelho. Surge uma pessoa que vem dar uma boa notícia para ele.
Rapaz, eu tenho um negócio aqui que resolve o seu problema. Sim, como? Mas eu tenho comigo em casa uma foto mágica. Foto mágica? Eu tenho uma foto de um galã, o mais bonito que existe em Hollywood. Agora, essa foto que eu tenho em casa, ela é mágica. Eu trago aqui, você vai ver. Eu vou trazer essa foto para você. Você vai ficar olhando, 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 olhando. Você vai ficar que nem ele. Bonitão que nem ele. Ah, você não tem essa foto, não. Isso não existe. Mas cadê uma foto que um ator bonito, eu vou ficando bonitão que nem ele? Não tem. Tenho. Não tem. A discussão é braba, né? Nós sabemos que não existe essa foto. No mundo natural. No mundo espiritual, é isto mesmo que esse versículo está dizendo. Esse Cristo Jesus é uma figura tão imensa, tão cativante, tão poderosa, que se você se dedicar a olhar para Ele, simplesmente isto, olhar, olhar e olhar, a palavra de Deus está prometendo que você vai ser transformado de glória em glória na sua imagem. Jesus é uma figura mágica ou não é? Rapaz, quantos irmãos estão olhando tantas coisas da Bíblia. Jesus um dia deu uma lição para os discípulos a respeito desse tema. Jesus ensinava muitas coisas. Ensinava a servir, ensinava a perdoar, ensinava a amar o próximo, ensinava a ser humilde. Sermão do Monte. E Marta estava muito atenta a todos os ensinos do Senhor, principalmente de servir uns aos outros. E Marta não queria esquecer nenhum dos ensinos do Senhor. Acho que na véspera, o Senhor tinha falado sobre servir. Aí estava Marta, junto com Jesus, Maria, um monte de discípulo, e Marta disse, o sermão de ontem, eu tenho que servir. E levantou e deu uma trabalheira aquele negócio. Ninguém queria ajudar a coitadinha. E ela começou a ficar nervosa. Essa Maria não ouviu a pregação de ontem? Jesus falou ontem sobre servir, fica sentada aí. E o Jesus que pregou esse negócio não manda ela levantar para me ajudar. Eu estou aqui sozinha nesse negócio, obedecendo meu mestre. Ninguém está vendo que eu estou obedecendo meu mestre. Marta tem um chilique. E adverte o mestre. Não te importa que Maria me deixe sozinha nesse negócio? Você não está lembrado, Senhor, do sermão de ontem? E Jesus diz um negócio que só a mente de um discípulo pode entender. Eu disse, Martinha, você está preocupada com muitas coisas. Muitas coisas. Eu vou dizer para você, Martinha, que é necessário poucas coisas. Aí eles dão uma parada assim, botam uma vírgula, eles uma só. Vamos, uma só? É. É essa que Maria está fazendo. Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. O que Maria estava fazendo? Olhando para Jesus.
melhor parte. Paulo entendeu isto. O ministério de Paulo, as cartas de Paulo, centralizadas na pessoa e na obra de Jesus. E é nosso papel, número 1, olhar, fixar nossos olhos firmemente. Contemplar. Contemplar, amados, é mais que olhar. O contemplar envolve uma atitude de coração. Você olha, olha, olha. E deixa seu coração se enamorar. Deixa seu coração adorar. Deixa seu coração com um eterno ó. Os localistas, eles transformaram isso num sistema, mas a origem me parece correta. Eles têm aquela prática, né? Invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Me parece que se tornou uma fórmula, como muitas coisas na igreja se tornam uma fórmula. Mas a origem dessa prática deles é correta. Ensinar o povo a colocar seus olhos em Jesus. Aquele que põe atentamente os seus olhos em Cristo, ele é encaminhado por Cristo a tomar a cruz. Quando ele se dedica a olhar Jesus, a cruz é obrigatória para ele. Ele entende que a cruz é a única forma de poder viver com esse Senhor. Quem quiser vir após mim, negue seus vícios. Negue seus maiores pecados. É isto? Não. Negue-se a si mesmo. Mas, Senhor, me lembro de um europeu que apareceu em Salvador, quando tinha 17 anos, pregamos o Evangelho, um suíço. E ele se converteu. Depois teve que voltar à Europa para fazer serviço militar. Quando voltou, já era um ateu consumado. Nunca mais conseguimos anunciar o Evangelho a ele. Se tornou nosso amigo, nos admira, gosta de nós, casou no Brasil com uma brasileira, leva a brasileira lá em Salvador. Eu queria que você conhecesse uns doidos que eu conheço aqui. E leva ela nas reuniões. Mas não se converte. Um dia ele me disse, Marcos, o que eu não posso admitir, o que não entra, não dá para eu admitir, é que eu sou uma pessoa e eu tenho que viver para outra. Isso eu não entendo vocês. Como é que vocês vivem para outra pessoa? Não tem cabimento, isso é um suicídio psicológico. Eu não consigo engolir isso. Eu sei que não é fácil de entender, não. Mas esse problema está resolvido completamente na cabeça do discípulo. Quando ele olha o Verbo eterno, Criador de todas as coisas, sabedor de todos os segredos inimagináveis, se fazendo criatura, para viver
para outra pessoa. E não vivia para ele. Vivia para o Pai. Para agradar o Pai. Para fazer a vontade do Pai. Para glorificar o Pai. Fiquei tão apaixonado por esta encarnação que um dia me dediquei a escrever um livrinho sobre o esvaziamento do Verbo. Um dia, eu conto nesse livrinho uma história que me marcou muito. Um dia, nós estávamos numa reunião e adorávamos ao Senhor. E daqui a pouco eu vi o Eduardo. Eduardo é um dos pastores em Porto Alegre. Também. Profecia. O Eduardo é um dos pastores que está conosco lá em Salvador. Eduardo estava de joelho. E a Bíblia estava aberta. E ele pranteava. E eu, quando vejo uma figura assim, eu me encosto, né? Digo, aqui tem uns negócios caindo aqui, deixa eu pegar um pouquinho. E tinha muita coisa ali. Eu me ajoelhei e disse, Eduardo, o que está acontecendo contigo? Me dá um pouquinho do negócio aqui. E o Eduardo fazia assim. E chorar. Eu disse, o que foi, Eduardo? Jesus está ajoelhado. Deus não tinha que se ajoelhar. Jesus se ajoelhou. Ele é Deus e está ajoelhado. Oh Senhor, oh Senhor, que problema com a cruz? Se a cruz é a solução, morremos para a miséria que nós somos, para viver com Ele. Uma vez eu li num livrinho uma frasezinha que eu nunca mais me esqueci. O irmão dizia, a cruz é pesada, insuportável, para aquele que a ela se opõe. Mas para aquele que a ela se entrega, ela é tão pesada como a vela de um barco, que conduz o barco adiante. Quem pode entender isto? Quem pode viver isto? Quem pode experimentar isso no seu dia a dia? Única, exclusivamente, aqueles que estão olhando para Cristo Jesus. A vida da igreja é Cristo Jesus. A vida da igreja não são as juntas e ligamentos. As juntas e ligamentos são uma estrutura que Deus colocou. Mas elas estão a serviço da revelação de Cristo. Toda junta e ligamento que não está a serviço disso é uma junta e ligamento infeccionada, morta. Discipuladores, às vezes, se dedicam a ler livros e livros e livros para resolver se resolve o problema do discípulo. Leem de psicologia, leem disso, leem daquilo. Quando tudo que eles têm que fazer é apontar a Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo no discipulador. É assim? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, unido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu fico nervoso
quando líderes e discipuladores começam a ler muita coisa e muito livro, para ver se arrumam mais coisa para falar para os discípulos. Digo, meu irmão, pare com esse negócio. Largue essa livraria de mão. Olhe para Jesus. Viva de Jesus. E compartilhe Jesus. Jesus, o Verbo eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns dizem, eu já sei isso, Marcos. Não estou perguntando se você já sabe. Eu estou perguntando se você está olhando para isso. Você se dedica a olhar para isso? Nossa sociedade está contaminada pelo casuísmo. A vida é fruto do acaso. Inclusive, nós estamos aqui como fruto de que um dia, lá no passado, uma molécula de não sei o que, com outra molécula de não sei o que, caiu um raio lá e transformou aquilo numa célula, que depois virou uma ameba, que depois virou uma alga, que depois virou um crustáceo, que depois virou um peixe. Tudo aconteceu. Os solteiros, os jovens na igreja, todos os dias têm que ir na universidade para ouvir essas asneiras da evolução, do evolucionismo, do humanismo, onde todos nós somos obra do acaso. Mas a palavra de Deus me diz que esse Senhor, a quem eu sigo, Ele existia antes de todas as coisas. E Ele planejou lá todas as coisas antes que houvesse mundo. E encheu essa história do universo com o seu propósito e disse, o meu conselho permanecerá. E nos escolheu antes da fundação do mundo, sem ignorar o problema. Olhou e disse, problemão pela frente. Pecado. E antes da fundação do mundo, Ele é o Cordeiro que havia sido morto. Marcos, eu já sei. Eu sei que você já sabe, irmão. A questão é, você está olhando para isso? Onde é que você coloca seus olhos? E olhar essa imensidão infinita, chamada Verbo, que criou todas as coisas do nada. Acho que não está certo. Não foi do nada, foi dele mesmo. Que ele criou todas as coisas. Quando a raça, as criaturas, a começar por Satanás, depois a própria raça humana, se enche de mentira na mente. Vocês já sabem qual é a grande mentira, não? A maior de todas as mentiras, que foi pronunciada no coração de Lúcifer. Que mentira é? Essa mentira que eu ouvi meu amigo suíço falar. Viver para outro é ruim. Não pode, ninguém pode ser feliz vivendo para outro. Essa mentira entrou no coração de Lúcifer. Como é que eu sei? É só ler Ezequiel. Se ele se rebelou, é porque ele quis mudar as coisas. E por que ele quis mudar as coisas? Com certeza ele julgou que as coisas não estavam bem feitas. Eu não tenho dúvida. Os pensamentos, porque diz lá que a sua sabedoria se corrompeu. Como se corrompeu? Quando a mentira entrou no seu coração.
Eu imagino ele lá. Esse Deus está aí. Todo mundo só tem que obedecer, 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 obedecer. Ele manda, 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 manda. E aqui todo mundo obedece, obedece, obedece. E depois, ele quer a glória, a glória, a glória. A glória é só ele que é digno, só ele que é digno. E os outros aqui, ninguém é digno de nada. Todo mundo só glorifica, 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 glorifica. Esse negócio está errado. Eu vou mudar esse negócio. Esse Deus não é bom, não. Esse Deus é mau. Eu vou mudar esse negócio. Eu venho aqui, olha como eu sou bonito. Olha como eu sou lindo. Eu olhava lá, devia ter umas caudas lindas, sei lá eu. Lá diz que as pedras que ele tinha lá, um negócio espetacular. Ele dizia, eu entro aqui na sala do trono, ninguém me chama nem de bonitinho. Devia de olhar para mim e dizer assim, pô, Lúcifer, você é belo. Ninguém nunca me diz nada aqui. É só para esse Deus, esse verbo aí, que é tudo para ele. Não, eu vou mudar esse negócio. E nós sabemos o que ele fez. E seduziu uma terça parte dos céus. Eu me lembro do Glenn aqui. O Glenn especulando. Isso é especulação, viu, gente? O Glenn especulando, dizendo... Acho que ele chegou lá para um sujeito lá e disse assim, o que você é aí na orquestra do céu? Aí? Digo, eu sou terceiro violino. Estou montando minha orquestra. Na minha orquestra você vai ser primeiro, que tal? Quer vir? Diz que na multiplicação do seu comércio, ele comercializou com os dons e autoridade que tinha. Como se faz muito na igreja hoje. Comércio com as coisas de Deus. Eu não estou falando só do comércio por dinheiro. Eu falo do comércio por glória. E depois, esse perdido botou esse negócio na cabeça de Adão. O que Deus mandou aí? Ela foi Eva a responder. Olha o retruque dele. Não. É que Deus sabe. Aí, ó. Nessa palavrinha está tudo. É que Deus sabe que no dia que você comer, vai te abrir os olhos. Ou seja, esse Deus aí não é bom, não. Tem um negócio bom para você ali naquela árvore. E Deus sabe disso. Tu pensa que ele é bom? Não é bom, não. Vai lá e come para você ver, você vai ver o que eu estou falando. Deus não quer o melhor para você. Nossos vovozinhos vão lá, caem na esparrela e deu no que deu, né? Estamos nós nessa briga aí até agora. A mentira entra. Na raça inteira, a mentira entra. E Jesus e o Espírito Santo e Jeová confabulam e dizem, o que nós vamos fazer com esse povo? E se apresenta o verbo e diz, sacrifício não quiseste, antes corpo me formaste. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E aquilo que era a coisa mais horrível para a turma dos rebeldes, o Verbo eterno vem e faz. Se torna uma criatura e vem aqui para obedecer, 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 obedecer e obedecer. E dá a glória para outro, e dá a glória para outro, e dá a glória para outro, e dá a glória para outro. E dizia, eu sou feliz. Jesus usava uma palavra a respeito da vida interior dele, que felicidade não cabe. Jesus falava em gozo. Jesus tinha um gozo. À beira da morte, no meio do sofrimento e da angústia humana, ele ainda dizia, eu estou falando essas coisas para vocês, para que meu gozo esteja em vocês e o gozo de vocês seja completo.
Como? Obedecendo, 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 até a morte, e morte de cruz. Isso é gozo. Eu sei de onde vim, eu conheço meu pai. Esse negócio vai me doer. Eu me desespero quando penso nesse negócio. Mas é a vontade do meu pai. E eu conheço ele. Por essas coisas, Jesus pôde dizer: eu sou o caminho e a verdade. Qual é a verdade? O Verbo encarnado, esvaziado, para obedecer, obedecer e dar a glória a outro. É o fim da mentira de Satanás, na pessoa de Cristo Jesus. Não tenhamos dúvida, amados, que entre todas as coisas, temos uma que é principal: olhar para Jesus, contemplar Jesus. Esta é a instrução apostólica, fundamental. Que Deus nos ajude. Todo aquele que se dedica a isso, descobre que é míope. Míope. Mas existe uma coisa chamada colírio. E o Espírito Santo dá esse colírio. Te dedica a olhar ao Senhor. E o Espírito Santo vem correndo te ajudar. Porque é o que Ele mais ama fazer. Revelar o Filho. Ele me glorificará. Porque vai tomar do que é meu e vai anunciar lá dentro do seu coração. Você vai ver. Isso vai mudar a sua vida. O que faríamos nós sem aquele que unge nossos pobres olhos? Bendito é o Senhor, porque nos enviou o seu Espírito para nos ajudar a colocar nossos olhos em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Esta é a vida da igreja. Senhor querido, Senhor, quantas vezes na história desses 30 anos eu me afastei desse caminho e me dediquei a tantas coisas. E me perdi que nem Marta, no meio de um enuviado de coisas. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nosso coração se comporta como Marta. E nós te pedimos que teu Espírito amado seja nosso guia, esteja sempre nos lembrando de contemplar nosso amado Senhor. Em nome dele nós te pedimos. Para a tua glória nós te pedimos. Amém, Senhor.